Oi, gente, como estão? Eu estou maravilhosamente bem e agora mais um vídeo do Pirilampo Espírita. E qual vai ser o assunto hoje? Pluralidade das existências. Vocês sabem que nós estamos dando uma continuidade ali nas premissas da doutrina espírita e a pluralidade de existência vem aí na continuidade dessas explicações. Para vocês que estão acessando o canal agora, deem uma olhada nos últimos 3 vídeos, onde a gente já falou de Deus, já falou um pouquinho da doutrina, e no nosso último encontro falamos também da alma imortal. A impressão que vai se ter hoje é que o assunto meio que fica parecido, porque acaba sendo uma continuidade da imortalidade da alma. Não percam a próxima palestra, que vai começar já já. Só passando aí para vocês a nossa vinheta linda e maravilhosa que foi feita com muito carinho. Compartilhem, passem para os seus parentes e amigos, façam um joinha para a gente ver que vocês estão gostando. Questionem, pode fazer pergunta, a gente acaba respondendo ali no chat. Quem estiver vendo pelo Rios, se puder acessar depois o YouTube para pegar a palestra completa, acaba tendo uma visão do todo. E é isso, vamos lá? A gente já vai se encontrar em poucos segundos. Vamos lá? É sempre bom lembrar que a cada vídeo, a cada oportunidade que temos de falar, a gente sempre pede um amparo dos espíritos amigos, não é verdade? Nós nunca estamos sós e antes de começar, sempre é feita uma prece pedindo para que as palavras mais certinhas sejam usadas, então que o Pai possa amparar mais esse vídeo nosso. E hoje o assunto, como eu já falei na introdução, é da pluralidade das existências. Acaba sendo um complemento aí do último vídeo trazido para vocês, quando fala da imortalidade da alma. E olha que interessante. Será então que a gente viveu várias e várias vezes? Sim, vivemos. Será que todas as vezes nesse planeta? Não sabemos. Não sabemos nem as quantidades de vida que tivemos e nem se todas foram nesse planeta. Mas isso pouco importa, porque o importante é estarmos caminhando, estarmos andando. E eu trago para vocês aqui uma frase de Kardec, que ele fala, né? Quando nós falamos da pluralidade da existência, a gente está falando de reencarnação. Re vem desse prefixo de repetir. Então é encarnar de novo, ter um corpo material novamente. Então a gente tem uma existência, ela termina, voltamos para a erraticidade e dessa erraticidade reencarnamos, retomamos um corpo físico. Kardec diz assim: a reencarnação é a chave que explica todas as aparentes justiças da vida. Por que aparente justiça? Quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus justo, misericordioso, soberanamente bom. Se assim não fosse, conforme a gente olha por aí, a gente, nesses olhos, né, os nossos olhos, como diz Spinoza, cada um tem a lente da sua vida, né? E a gente enxerga conforme a nossa história. A gente vê injustiça. Por que um sofre de doença? Por que um é pobre? Por que um é isso? Por que o outro, nossa, já sofreu por tanta coisa? Veríamos injustiça se não acreditássemos no quê? Na reencarnação. Porque a reencarnação é a resposta de tudo. Se o que eu passo hoje é resultado do que eu plantei em outras vidas, então está tudo bem. Mas então, se eu vejo alguém sofrendo, eu vou falar assim, nossa, ele está sofrendo porque aprontou muito em outras vidas? Aí eu pergunto para vocês, quem não?
O próprio Livro dos Espíritos, ele fala, se a gente vê uma pessoa em uma dificuldade, se a gente puder suavizar a jornada dessa pessoa, devemos. Assim como a nossa jornada também. Então, qual é o nosso papel nesse mundo, nessa casa chamada planeta Terra? O nosso papel é tanto continuar a nossa jornada, a busca dessa perfeição relativa, e também auxiliar aquele outro na jornada dele, porque não é fácil. Ninguém tem uma vida sem, vamos usar até um termo interessante, perrengue. Todo mundo passa por alguma situação. E aquele que fala, não, imagina, eu não passo por nada, está em mundo errado, porque esse mundo é de provas e expiações. Essa é a nossa atual evolução espiritual. Por isso que quando Kardec fala assim, que a reencarnação é a chave que explica todas as aparentes injustiças, a gente conclui que o quê? Que nós estamos colhendo o que plantamos. E a gente sabe que o que nós fizermos hoje vai ser o divisor de águas lá na frente. Só que eu sei que nós estamos iniciando o nosso estudo, nós vamos ter uma palestra específica para falar a maturidade espiritual da Terra. Nós estamos mudando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E talvez essa busca, de uma reencarnação proveitosa possa não se dar nesse planeta. A gente possa ser degradado para outro por não atingir o grau que nós precisamos dessa perfeição para permanecer no planeta. Não uma perfeição que nós vamos chegar a nível de um Cristo, mas uma perfeição relacionada e que deve existir a um mundo de regeneração. Até aí tudo tranquilinho? Lembrando que se surgir alguma dúvida, é só mandar um alôzinho, uma pergunta, porque se a gente não souber também, a gente pergunta para os universitários. Continuando ali, a questão do Livro dos Espíritos 166, que eu vou ler para vocês, ainda peguei esse livro bem grandão, com umas letras bem grandonas. O que ele fala? Por que a gente tem que renascer? E olha que interessante, no capítulo 4 ele fala exatamente isso, da pluralidade das existências. Diz o quê? Questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, a cada existência, o que nós estamos fazendo? Buscando essa perfeição. E todas as existências são fáceis? A gente consegue? Ai, gente, como eu já disse há um tempo atrás, nós somos teimosinhos. As chagas que definem o nosso planeta é o orgulho e o egoísmo. Quem falar que não é orgulhoso, que não é egoísta, já está errando, porque nós somos. Mas a gente consegue, a cada existência, melhorar um pouco. Sempre melhorar. E a gente melhora na existência corporal, a gente volta para a erraticidade na condição de um espírito. Durante esse período, a gente não fica parado. Quem acha que vai tocar a harpa, vai ficar lá em nuvem, sinto muito. Falam vocês ou falo eu? Falo eu. Sinto muito. Não vai ficar. Vai continuar aprendendo, mas é na prova da carne que vai colocar esses ensinamentos para não falar prova de novo, em xeque, para ver se entendeu mesmo, para ver se não entendeu. É como se fosse um aluno que fica ali o ano inteiro estudando, chega ali, agora vai para as provas. Vamos ver se você entendeu, ou vou ver se você não entendeu nada, ou se você precisa repetir de ano. E no nosso caso, a gente vai repetindo e repetindo de existência até melhorar. E a melhora é eterna, até a gente chegar ao nível de um espírito puro, que ainda não somos. Então, a questão 66 aí do Livro dos Espíritos traz o quê? Que a reencarnação é uma lei divina para a gente espiar, para a gente aprender,
Pra gente, ó, coloquei aqui reparar. O que é reparar? Reparar o desequilíbrio que eu causei lá atrás e também pra gente evoluir. Então a gente não para de evoluir? Não. O próprio Jesus, lá na escala dos espíritos puros, ele continua também na lida. Não pense que Jesus Cristo fica lá, todo mundo deve estar achando, nossa, será que ele está nas nuvens? Então, essas nuvens que eu disse? Lógico que não. Esse nosso mestre, esse nosso irmão mais velho, ele, além de trazer, né, a energia dele para vibrar pelo nosso planeta, porque é responsabilidade dele, ele também continua o seu trabalho, aonde ele está. Bom, falei bastante, né? E vou continuar falando que a gente tem muito assunto quando falamos da pluralidade da existência. Até aqui tudo bem? Fazendo parte ali, quem depois quiser pegar o livro dos espíritos, esse aqui é meu, e dar uma lidinha nesse capítulo 4 que traz da pluralidade da existência, bora lá. Aí vocês devem estar pensando, bom, se o livro dos espíritos é de 1857, então essa condição de pluralidade da existência surgiu na mente do homem só a partir desse ano? Não. Por que não? Porque historicamente o homem já acreditava que vivia mais de uma vida. Lembram-se dos egípcios? Por que eles mumificavam as pessoas? E as pessoas eram colocadas ali naquelas tumbas com os seus, com as suas preciosidades, com comida, porque acreditava-se que ela voltaria à vida. A questão surgiu muito antes de Cristo, eles davam o nome de metempsicose, é um nome complicadinho, que dizia o quê? Dizia que a pessoa poderia voltar, mas não num corpo. Ela poderia voltar num animal, numa planta, no que fosse. Essa migração de almas não necessariamente voltaria para um corpo hominal, tá? Então, lá antigamente, bem antes, um pouco antes ali de Pitágoras, acreditava-se sim nessa possibilidade da transmigração da alma na metempsicose. Vocês vão achar nos livros até sem o M, porém com essa possibilidade. Os hindus chamavam de samsara. Só que vocês sabem que a lei divina é a lei da natureza. E voltar num corpo de um animal não seria um retrocesso? Kardec, quando ficou sabendo disso, ele foi estudar. Kardec, só lembrando, ele não era espírita, tá, gente? Ele era um católico. E quando ele foi estudar o espiritismo, 4 anos antes de escrever o livro dos espíritos, ele começou a trazer tudo isso. Pitágoras e depois Sócrates. Mas como pode? Volta para o animal? Não pode, mas como é que se dá isso? E a gente chega à conclusão que essa possibilidade não existe. Por quê? Porque o espírito estaria regredindo. Na evolução espiritual, depois a gente vai ter um vídeo só explicando disso, a gente passa do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o hominal. Lembrando até de Guido Palomba, que eu gosto muito, ele diz que a natureza não dá saltos. Então, eu não pulo do mineral para o vegetal, não pulo do animal para o hominal. Eu esqueci alguma coisa, um pulo desses. Por quê? Porque tudo é um processo. Se vocês olharem o dia e a noite, ele não chega no automático. Eu tenho a aurora, eu tenho o crepúsculo, e assim somos nós. Então, se eu pulei, né? Se eu passei do reino animal para o reino hominal, que hoje eu tenho um corpo hominal, eu não dei um salto, eu ainda trago muita coisa do animal, mas eu não sou mais um animal e nem vou voltar num corpo do animal. E daqui qual que é o outro salto? Para o angelical, que nós vamos chegar lá com certeza. Só que o caminho é assim,
em linha reta ou fazendo curvas. Cada um escolhe o seu, tá? Vai a dica. Para a gente aproveitar bem uma vida, é melhor você escolher bem a sua estrada e seus caminhos, sabendo que se você deixar espinho, é o caminho que você vai voltar e vai ter que pisar e passar por esses espinhos. Porém, todo mundo vai chegar no mesmo objetivo. Uns mais rápido, outros mais devagar. Cristo é o nosso mestre, por quê? Porque ele foi a criação de Deus que andou nessa jornada o mais reto possível. E ele veio entre nós para fazer o quê? Para nos iluminar esse caminho e nos mostrar a forma de chegar lá. Continuando. Se nós falamos então da reencarnação e da metempsicose e que não dá para existir a ressurreição, também que é importante vocês saberem, que a ressurreição significa voltar para o mesmo corpo. Biologicamente isso é impossível, porque aquele corpo já perdeu toda a capacidade orgânica de continuar vivo. Agora a gente vai a uma seguinte questão. Existe diferença entre encarnação e reencarnação? Estou esperando vocês dizerem para mim. Existe sim. Encarnar é tomar um corpo físico e ter essa vida corporal. Reencarnar é repetir isso. Aí vem a questão: como que fica Jesus? Ele encarnou ou reencarnou? Dou uns segundinhos para vocês pensarem, para responderem. Bom, vamos lá. Como foi dito, a gente nasce, morre, renasce, porque estamos buscando o quê? Evoluir, aprender, esse aprendizado eterno. Ensinar também, cada um ensina um pouquinho ali da sua vida. E também chegarmos a essa perfeição relativa. Há pouco foi dito que Jesus é um Cristo e ele atingiu essa perfeição. Quando a gente atinge essa perfeição, a gente não precisa reencarnar mais. A gente vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessário para quê? Para atingir essa perfeição. Então aí já deu um spoiler, né? Se ele já tinha perfeição, ele não estava reencarnando. Ele estava encarnando. Encarnando por quê? Para iluminar o nosso caminho, para ensinar a forma de chegar lá mais rápido. Essa resposta vocês vão encontrar no livro O Consolador, que diz exatamente isso. Jesus não veio para expiar, ele veio para iluminar. Aí nós, aí cada um com seus cada um, né? Com a sua evolução individual. Nós vamos ter que nascer e renascer, e como foi dito, quantas vezes forem necessárias para a gente chegar a essa perfeição relativa. Vivi, me surgiu uma dúvida. Você falou, né, que eu nasci, aí eu fiquei um tempo na erraticidade e depois eu renasci. Qual o tempo? Qual o intervalo? Então, se a pessoa morreu aqui, ela já nasce imediatamente? Como que fica isso? Ou ela morreu aqui e vai ficar meio século, 500 anos? Como que é essa questão de tempo? Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês acham que esse tempo é fixo ou ele varia de espírito para espírito? Varia de espírito para espírito. Quanto mais necessário o espírito evoluir mais rápido, mais ele vai desencarnar aqui e reencarnar rapidinho, respeitando ali a ordem, né? Que é muita gente querendo renascer para aquele acerto de contas. E quanto mais evoluído é o espírito,
ele pode retardar um pouco ali a reencarnação dele. Não é regra, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, acho que é o Bezerra de Menezes, até agora não reencarnou de novo. Um espírito evoluído, ele renasce ali de 500 a 800 anos depois, evoluído dentro do planeta Terra, tá? Nós, réis mortais, que não somos missionários nem nada, somos danadinhos, a gente morre e já tá pedindo, pelo amor de Deus, para nascer de novo, para poder, de certa forma, ajustar o mal que causamos. No livro dos Espíritos vem a resposta que tanto você pode reencarnar imediatamente, ou levar anos e anos, ou daqui 50 anos, ou daqui 100 anos, porque vocês pararam para imaginar que a espiritualidade amiga, eles montam todo um cenário para a gente poder renascer, desde o contexto familiar, que família que eu vou nascer, eu vou ser filho de quem, irmão de quem, porque toda essa turminha eu tenho alguma coisa a acertar. Na nossa família estão os nossos maiores tesouros e também os nossos maiores desafios. São espíritos que, de certa forma, eu baguncei a vida deles e eu tenho que reequilibrar o mal que eu causei, ou o contrário. Então, nós não falamos que lá atrás algumas relações foram tóxicas e precisam ser resolvidas nessa encarnação? Falamos. Eu posso falar, eu não quero resolver nada nessa vida. Só vai empurrar com a barriga, porque vai chegar em outra vida e vai ter que continuar essa relação que não vai ser mais de dor, e sim de amor. Enquanto que eu não chegar nesse perfil, nesse conceito e nessa moldura de que tudo eu vou resolver, mudando esse sentimento interno para o amor, eu vou estar batendo cabeça e batendo encarnação, lembrando que eu não vou voltar para trás, isso é óbvio. Porém, é triste, né? Eu vou ficar parado. Gente, e nós pedimos tanto, mas tanto para nascer, que não dá para ficar uma encarnação parada. A gente tem que aproveitar todos os segundinhos. Eu falo que eu sou muito ansiosa, né? Então, eu acordo de manhã, já quero fazer um monte de coisa. Chega no final do dia, no Livro dos Espíritos, tem Santo Agostinho fala para a gente avaliar como foi o nosso dia. Eu avalio o meu. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso de novo, de novo? Mas no outro dia, uma nova oportunidade, uma nova chance. A gente tem um amigo, né, lá no Centro Espírita, que é seu Antônio, ele bate até a mão assim, ó. Cada dia Deus nos dá uma folha em branco para escrever uma nova história. Então, se hoje nós não demos muito bem, a gente tem amanhã para ir atrás. Já estamos, olha que triste, já estamos chegando aí no finalzinho desse mais um vídeo do Pirilampo, mas não dá para deixar de falar. O que fica nessas existências toda? A nossa mente. Não o nosso cérebro, tá, gente? O nosso cérebro, ele é orgânico. Lembrando que são duas coisas distintas, a mente e o cérebro. E o que é o nosso corpo? É o reflexo dessa mente que viveu vidas e vidas e traz muita história. Quando eu falei de Spinoza, né, que cada um vê com a lente da sua vida, não é só dessa vida, são de vidas e vidas. Então vejam, a mente vai trazendo ou conscientemente ou inconscientemente tudo que ela viveu, tudo que ela experimentou, todas as suas aptidões e também todas as suas dores, todos os seus amores. Então vejam, eu vou registrando nesse HDzinho tudo que eu já vivi. E qual é a proposta? Para que tudo isso me leve ao quê? A um caminho que Deus espera de mim. É como se fosse Pavlov, quando ele fez aquele teste com o cachorro, né? Não sei se ele dava a comida para o cachorro salivava, até o cachorro entender aonde que ele era alimentado. Assim somos nós. Não estou aqui parando a gente com o cachorro, mas lembrando que quando a gente erra, dói. E a gente sabe que aquele caminho está errado. Então, numa outra vida,
Eu já tenho até pavor de ir por aquele caminho, porque por ensaio e por erro, eu bati ali e me lasquei. E eu não quero me lascar mais. Então não pense que esse esquecimento, esse viver sem lembrar o que a gente já passou e o que já viveu, fica perdido. Não, fica registrado nessa mente. E através da intuição a gente acessa para não pegar mais esses caminhos tortos, esses caminhos escuros, essas trevas. Então a mente traz a jornada do espírito desde lá atrás, todo o caminho que ele fez, servindo ali de farolzinho, aonde que ele vai e aonde ele quer chegar. A escolha, gente, como foi dito outro dia, é individual. Ó, é aqui que você tem que ir. Sua mente está falando, porque você outra vez pegou esse caminho e se perdeu. Mas se você quiser se perder de novo, a escolha é sua. Fazer o quê, né? Eu, particularmente, não quero mais pegar caminhos tortos e caminhos errados, mas enfim, nós não somos perfeitos. E como foi dito, né? Ainda orgulhoso, egoísta, e a gente é danadinho e por vezes erra de novo, mas o importante é levantar a poeira, acho que é sacudir a poeira, dar a volta por cima. Enfim, aí desculpa, que aqui em casa eu tenho os cachorrinhos. E continuando ali, terminando essa palestra, que a gente fala da pluralidade da existência, a gente só ratifica o que foi dito de Deus. Por quê? Porque se numa existência eu não fiz muitas coisas certas, eu meio que perdi a bendita oportunidade de fazer o meu melhor, eu não vou mais para esse inferno eterno. Eu vou ter a possibilidade de reparar, de refazer, de reaprender. Por isso que a prova da pluralidade da existência vem quando a gente olha para o outro, tem a simpatia, tem a antipatia, tem as aptidões, tem a bendita oportunidade do quê? De buscar dentro de nós os motivos pelos quais estamos passando por determinadas situações. E isso só ratifica a justiça divina. Gente, é muito bom, sempre é muito bom estar falando com vocês. Lembrando, alguns amigos me cobram, mas Vivi, você não vai colocar outro vídeo? Já passou. Cada vídeo, ele é colocado de 10 em 10 dias. Então, dia 10, dia 20, dia 30. Só esse que atrasou 2 dias, por quê? Porque nós tivemos a ação das crianças, né? E aí é uma alegria, eu acho que a alegria contagia, e atrasou um pouquinho. Mas a periodicidade dos vídeos é nesse tantinho aí, tá? No mais, deixando um abraço fraternal para todos, já com saudades, e vamos continuar ali estudando todos os pontinhos trazidos pela doutrina, e tem muito estudo pela frente. Beijo enorme, gente. Fiquem com Deus.